Então, gente, eu tô gravando esse videozinho para poder falar com vocês um pouquinho sobre um modo de funcionamento diferente, né? Você tem, por exemplo, alguns conselhos, algumas dicas, né, que a espiritualidade já trouxe pra gente, né? Uma delas, por exemplo, é sai de lado, dá um passo pro lado. Significa desabafa, né? Tira a pressão, dá um passo para o lado, se afasta, né? Não queira assumir o controle de tudo, ter o controle de tudo, ter o poder de tudo, sobre tudo, né? Porque vai dar ruim, vai dar problema. Então essa é uma dica, né? Uma, um conselho precioso que já foi desenvolvido aí por muitos mestres, gurus, instrutores, enfim, né? Espirituais que você pode procurar e pesquisar por aí, se quiser saber um pouco mais sobre isso aí. Inclusive depois talvez eu vou fazer um vídeo só com sugestões aí de mestres, gurus, professores e para você ter, ter variedade para ver conhecer qual linha de pensamento, de raciocínio vai se encaixar melhor para você em específico. Então esse é um conselho, outro conselho também é o troca o olhar, né? Trocar o olhar. A gente tem muito esse olhar, né? Eu, por exemplo, eu tenho um olhar muito desfocado. Hoje em dia você dá nome de doença para tudo, né? Então, é, quem não quem não foca, quem tem o olhar, o campo de visão mais aberto, enfim. Mas você pode também trocar o olhar, né? Você tem uma forma de olhar focada, uma forma de olhar, vamos chamar, que eu estou chamando de desfocada, né? Não aquela coisa que está o tempo inteiro querendo. Você pode explicar isso aí pelo observador, né? Na física quântica, o observador colapsa a função de onda, mas isso é um outro assunto que eu não vou aprofundar aqui agora. Mas também tem mestres por aí que você pode procurar, professores, enfim, que vai explicar um pouquinho melhor sobre o poder do observador. O observador colapsa a função de onda, né? O observador escolhe se um elétron vai passar por uma fenda ou duas fendas, né? Por um ou dois buracos, enfim. Então o observador tem esse poder. E você pode trocar o olhar, né? Uma visão focada, uma visão desfocada. Enfim, né? Você tem um outro conselho também que é o soltar, né? Solta, desapega, né? Despressiona, né? Se entrega, tira o controle excessivo o tempo inteiro, enfim, né? Então tem vários ensinamentos aí, né? Eu queria trazer hoje que é você um conhecimento também que muitos já trouxeram, né? Alguns, enfim, né? Todos isso são conselhos preciosíssimos assim, que até, né, o ano começando agora para ver se as pessoas veem que tem outras formas de viver, tem outras possibilidades, tem outras maneiras de você conduzir a própria vida, né? E consequentemente tá alterando a própria realidade e influenciando a realidade também, quem sabe, dos demais. Então você tem, gente, a gente tem que perceber o seguinte, que eu estou conversando com vocês agora, mas entender o que eu estou entender, compreender o que eu estou falando com vocês, muitas vezes é um comportamento que você não está aproveitando tudo do que eu estou falando. Se você simplesmente absorver, né, se você simplesmente colocar em você o que está sendo falado, sem julgar, sem querer, sem ficar fazendo análises comparativas com o que você já conhece, com o que você já viveu, sem ficar colocando crítica, sem ficar, o som tá bom, o som tá ruim, isso eu concordo, isso eu não concordo, eu gosto desse pensamento, eu não gosto daquele pensamento. Então, quando você absorve, quando você coloca dentro de si, quando você está aberto, quando você está disponível, isso não só para esse vídeo, mas para tudo na vida, você ganha muito mais, né? Sem fazer julgamento, sem fazer comparação,
entenderam? Sem esse espírito crítico, esse espírito de colocar a mente, sabe? Porque a gente sabe que o centro do nosso peito, né? Você tem uma carga elétrica, energética muito maior no centro do peito, né? Do que no próprio cérebro. Então, se você coloca assim, absorve pelo peito, pelo centro do peito, se você traz a informação para você, seja lá do que for, né, passando primeiro pelo peito, colocando em você, colocando no seu corpo, a chance de você entender muito mais, absorver muito mais, compreender muito mais, entendeu? Não só a parte mental, mas a parte também do que eu estou falando aqui, do o não racional, né? Que a gente é um todo, a gente não é só mente, a gente não é só voz. A gente é muito mais abrangente que isso. Então, se a pessoa foca simplesmente no que está sendo falado, a pessoa está perdendo todo um aspecto energético, ondulatório, enfim, né? Sentimental, da parte dos sentimentos, tudo que está sendo passado aqui, a pessoa está compreendendo muito pouco, geralmente, né? Não está pegando totalmente. E quando a pessoa tem essa disponibilidade de, de estar aberta, né? De, de dessa mente não, desse falatório mental não está atrapalhando. A pessoa ganha muito mais, a pessoa entende muito mais, entende sem querer entender, né? Aprende sem querer aprender, compreende sem querer compreender. Então a pessoa ganha muito mais e absorve também muito mais de qualquer, não só desse, mas de qualquer conteúdo, de qualquer informação, né? Inclusive desses que eu vou trazer para vocês mais para frente, eu vou indicar esse mestre, esse ou aquele professor. Se a pessoa tiver esse espírito, né, de absorver, mente aberta, boa vontade, uma compreensão que vai além da compreensão. Depois eu posso detalhar isso um pouquinho mais de maneiras diferentes, né? A pessoa ganha muito mais, aprende muito mais, absorve muito mais. Então, esse é mais uma dica aí, né, da espiritualidade, mais um conhecimento aí que pode auxiliar as pessoas a, a não terem esse pensamento, esse raciocínio, essa coisa linear, né, de que é muito do pensamento científico, mais cartesiano, enfim, newtoniano, daquela coisa da pessoa pensar sempre, pegar tudo, enquadrar tudo, encaixar tudo em matemática, em tudo e eu apreender, né? Pode se chamar de aprender também, absorver, você assimila muito mais, não só aquilo que você gosta, não gosta, bem, mal, certo, errado, enfim, Deus e diabo. Você está aprendendo um todo, assimilando um todo, com isso vai estar crescendo muito mais e expandindo muito mais, indo além, cada vez mais além, com a compreensão cada vez mais além e podendo colocar isso em prática também na sua vida e, enfim, né, colaborando consigo e com a realidade como um todo.